Ele não terminou com você. Ele só te tirou da sala principal e te empurrou para o arquivo morto da vida dele. Você sabe disso porque sente, não porque alguém te contou. De repente, aquela pessoa que parecia o centro do seu mundo virou silêncio, sumiço, migalha. E mesmo assim, você continua ali, sentado no chão de um lugar onde nunca deveria ter entrado. No começo, tudo parecia filme. As mensagens chegavam o tempo todo. Bom dia especial, boa noite carinhoso, como você está? Pensei em você o dia inteiro. Nunca conheci alguém como você. Existem relações que crescem devagar, com tempo, espaço, respiro. E existem relações que chegam como uma explosão. Você caiu na segunda. Esse tipo de explosão tem nome. Lá fora chamam de love bombing, um bombardeio de amor, de atenção, de presentes e promessas logo no começo, intenso demais, rápido demais, que faz você sentir que ganhou na loteria emocional. Texto romântico nas redes, declarações exageradas, planos de casamento, filhos, viagens, tudo em semanas ou poucos meses. Por fora parece conto de fadas, por dentro é um projeto. Love bombing é uma forma de manipulação. A pessoa usa atenção exagerada, elogios constantes, mensagens sem pausa para criar em você uma sensação de vínculo, quase uma dívida emocional. Você começa a pensar, ninguém nunca fez isso por mim, não posso perder alguém assim. Enquanto você sentia borboletas no estômago, o seu cérebro estava sendo treinado. Treinado para associar àquela pessoa sua dose diária de autoestima, de relevância, de importância. Cada notificação virava uma pequena descarga de dopamina. Cada sumiço virava abstinência. E love bombing raramente vem sozinho. Muitas pessoas que usam essa tática alternam fases de exagero com fases de desvalorização, sumiço, frieza. É um ciclo conhecido em dinâmicas abusivas. Bombardeio de amor, queda brusca de atenção, culpa e confusão, promessas de mudança, novo bombardeio de amor, e assim por diante. Você não percebeu o ciclo, porque estava ocupado demais tentando manter aquele amor perfeito vivo. Aos poucos a luz começou a apagar. As mensagens diminuíram, os planos ficaram vagos. As coisas estão complicadas, minha cabeça não está boa. Eu preciso de um tempo. Mas repare, ele não terminou. Não olhou nos seus olhos para dizer, acabou. Não fechou a porta. Ele só parou de estar ali por inteiro e começou a ficar pela metade. É aqui que você desce a escada. Existem termos na psicologia dos relacionamentos para isso. Cookie jarring, benching, plano B, backup. Na prática, tudo significa quase a mesma coisa. Você não é a prioridade de alguém, você é a reserva. Você é aquela opção guardada, no pote, para quando as outras não funcionarem. Na planta da mente dele, você saiu da sala principal e foi levado para um lugar chamado reserva emocional. Como isso aparece no dia a dia? Ele some, mas nunca por completo. Te puxa quando está carente, te solta quando está bem. Fala com você de madrugada, marca encontro em cima da hora, te usa como saída de emergência quando a vida dele está vazia. Faz comentários assim, você é a melhor pessoa que já passou na minha vida. Eu seria muito feliz com alguém como você. O problema sou eu, não você. Mas não se compromete de verdade com nada disso. Deixa elogios no ar, como quem joga migalhas no caminho, mas nunca chega até você com um gesto concreto. Você é plano B. O problema é que lá dentro você não quer acreditar nisso. Você prefere pensar, ele está confuso, ele tem traumas, ele precisa de tempo, ele vai voltar inteiro quando resolver a vida dele. E assim você vai se acomodando, por mais doloroso que seja, num lugar que não é seu. Aqui entra a parte mais dura. Por que você aceita esse lugar? Em muitos casos não é porque você é fraco, é porque você tem feridas antigas. Quem cresceu se sentindo pouco visto, pouco escolhido, pouco valorizado, tende a se agarrar com mais força à primeira pessoa que faz você se sentir especial. Love bombing é perigoso justamente por isso. Ele se apoia em carências profundas, em histórias de abandono, em uma autoestima que talvez já estivesse abalada antes dessa relação começar. Depois que o encanto começa a quebrar, entra em cena a ruminação. Você passa horas repetindo cenas na cabeça, reassistindo mentalmente conversas, encontros, brigas. Tenta encontrar uma frase, uma expressão, um momento que explique por que tudo esfriou. Se pergunta o que poderia ter feito diferente. Se culpa por não ter sido bom o bastante para ser escolhido em definitivo. Mas entenda uma coisa, a lógica do plano B não é sobre o seu valor real, é sobre o funcionamento mental da outra pessoa. Algumas pessoas mantêm sempre um estoque emocional, um ex com quem nunca cortam laços, alguém com quem flertam só quando estão entediadas, um contato que é chamado de volta sempre que a solidão aperta.
Você não é o único a quem ela faz isso. Você só é mais um arquivo em uma prateleira de opções. Enquanto isso, o seu mundo gira em torno de uma pasta com o seu nome que não sai de lá. Você espera. Espera uma mensagem, um sinal, uma mudança. E é aí que a prisão se torna interna. Porque a essa altura, talvez nem precise mais de mensagens para continuar preso. Você já tem a pessoa morando dentro da sua cabeça. Você acorda pensando nela, passa o dia carregando perguntas, vai dormir negociando consigo mesmo se vale a pena ficar mais um pouco. Não é apenas sobre o outro, é sobre o espaço que você cedeu dentro de si. Então, o que fazer quando você descobre que foi arquivado? A primeira etapa do projeto do arquiteto é demolir a ilusão. Isso significa parar de romantizar a sua condição. Você não está esperando alguém se resolver. Você está aceitando ser plano de contingência enquanto o outro vive a vida dele. Você não está respeitando o tempo dele. Você está sacrificando o seu. Você precisa olhar para os fatos. Ele some quando quer. Volta quando quer. Te procura quando convém. Evita falar de compromisso, mas não te solta. Isso não é amor confuso. É conveniência. A segunda etapa é a retirada estratégica. Você não está obrigado a anunciar nada. Você não precisa mandar um texto teatral dizendo que está indo embora. Você pode simplesmente construir limites concretos. Limites como não responder mais imediatamente. Principalmente aquelas mensagens que chegam na madrugada, como se você fosse aberto 24 horas. Parar de aceitar convites que te jogam de volta para a mesma dinâmica de sempre. Encontros ocultos, sem planejamento, sem respeito ao seu tempo, sem reconhecimento público. Em muitos casos, a única forma real de sair é adotar um período de contato zero. Silêncio. Bloqueio se necessário. Não como vingança, mas como cuidado intensivo. Porque enquanto você continuar acessível, a prateleira continua em uso. E contato zero não é um jogo de quem sente mais falta. É uma obra de engenharia emocional. É desligar a fonte de estímulo que mantém o vício ativo. A terceira etapa é a mais profunda. Reforma da identidade. Você não sai de um arquivo e volta pronto para uma sala principal na mesma hora. Existe um período em que tudo parece vazio, frio, sem sentido. É o detox. É a abstinência de alguém que virou fonte de dopamina por muito tempo. Nesse período, é comum sentir vontade de voltar atrás, de mandar mensagem, de aceitar qualquer migalha só para não encarar o silêncio. Mas é justamente aí que a reforma está acontecendo. Você começa a reconstruir a sua vida com coisas que não giram em torno dele. Trabalho, projetos, amigos, família, terapia, fé, cuidado com o corpo, com o sono, com a comida. Você começa a revisitar a sua história, não para se culpar, mas para entender em que momento eu aprendi que deveria aceitar migalhas para não ficar sozinho. Talvez em casa, com pais emocionais ausentes. Talvez em relacionamentos anteriores, que já tinham um padrão tóxico de controle, humilhação, isolamento, violência psicológica. Quando você entende o desenho antigo, consegue desenhar um novo. Você começa a trocar a frase, por que ele não me escolheu? Por que eu me escolhi tão pouco por tanto tempo? E aos poucos, você se torna alguém que prefere ficar só, a ser a segunda opção de qualquer um. Eu, o arquiteto, não posso entrar aí e decidir por você. O que eu posso fazer é acender as luzes desse arquivo e te mostrar onde está a saída. Imagine comigo. Você está em um corredor longo, frio, cheio de armários metálicos, gavetas, caixas. Em cada etiqueta há um nome, uma história, uma promessa quebrada. Você caminha devagar até encontrar a pasta com seu nome. Ela está ali, morna, usada, aberta e fechada muitas vezes. Você segura essa pasta nas mãos e percebe. Não é a história dele sobre você. É a história que você aceitou viver, por medo de ficar sem história nenhuma. Então você faz algo simples. Você fecha a pasta. Você não rasga, não queima, não finge que nada aconteceu. Você reconhece que aquilo existiu, mas não define quem você é. Você devolve a pasta para a prateleira, não como quem se arquiva, mas como quem encerra um processo. Você dá as costas. À sua frente, uma porta pesada. Do outro lado, não existe garantia de final feliz. Não existe certeza de novo amor. Não existe roteiro pronto. Existe algo maior,
A chance de viver sem ser reserva de ninguém. Você segura a maçaneta. Talvez a mão trema. Talvez você ouça, na sua cabeça, a voz dele chamando de volta. E se ele mudar? E se eu estiver desistindo cedo demais? E se foi culpa minha? Essas frases são o eco do arquivo. Você respira fundo e abre a porta mesmo assim. Quando você atravessa, algo muda para sempre na planta da sua vida. Você deixa de ser arquivo e passa a ser arquiteto. Ele não terminou com você. Ele só tentou te arquivar. Quem encerra essa história é você. E a partir de hoje, ninguém mais te coloca em uma gaveta emocional sem a sua permissão.